Fala rapaziada, boa tarde. E aí, como vocês estão? Tranquilos? Mais um episódio do Condonec tá começando. E aí, pessoal? Tá todo mundo bem? Nosso convidado já tá aí, já deixa eu aceitar aqui. Luiz Cláudio, ele tem uma empresa de gestão urbana. Ele vai poder falar melhor sobre a empresa dele. Tem uma pegada bem maneira, um trabalho diferenciado. A gente tem visto muito a ascensão das associações, né? E o Luiz entrega isso, né? A gente vai conhecer a história da empresa dele, vai conhecer um pouquinho da carreira dele e entender mais sobre isso, né? É um assunto bem delicado, gera muitas dúvidas, melhor dizendo, e nós estamos aqui hoje para tirar essas dúvidas. Deixa eu falar enquanto o pessoal está entrando aí. Fala, meu amigo, grande Roberto, como é que você está? Jeane, boa tarde. Júlia, tudo bem? E aí, como vocês estão? Hum, fala, meu amigo, tudo bem? Opa, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tua câmera só, ela só tá toda azul aqui para mim. Só um segundinho. Pronto, agora Aí. deixa eu botar melhor. E E aí, aí, tudo meu bem? amigo, como é que tu tá? Tô bem, tudo tranquilo. Fica melhor da outra É, forma, né? Deixa eu ficar, essa deixa eu luz aí adicionar. fica melhor. E aí, meu amigo, obrigado, obrigado, obrigado pela sua participação, né? Eu sempre agradeço nesse comecinho. Obrigado por você estar aqui hoje. A gente vai poder trocar uma ideia muito legal, né? E nesse comecinho eu quero deixar até você pode ficar à vontade, você poder se apresentar para quem não te conhece, para quem vier assistir para te conhecer, claro, você poder falar um pouquinho quem é o Luiz, qual é o trabalho que você entrega hoje, mas já obrigado pela tua participação. Primeiramente, eu que agradeço aí a presença de todos. Meu nome é Luiz Cláudio, eu tenho 36 anos, tá? Eu tenho uma empresa chamada LCM Gestão Urbana, né? Eu estou há pouco tempo, a empresa começou em maio do ano passado, né? Eu tive essa ideia, começou com os moradores da minha rua, né? Eu sempre via algum problema, tentava resolver, tudo mais, e aí eu resolvi entrar nessa assim de querer resolver as coisas, né? Hum, E hoje estou aí com a minha empresa, já tem um ano e meio, né? Botando assim, né? A gente está em setembro, um ano e meio aí de empresa já. É, é engraçado, a gente sempre observa, né? A oportunidade está em todo lugar, né? E muitas empresas desse ramo, principalmente condominial, elas nascem dos lugares onde eles moram, né? Eles Uhum. vislumbram a oportunidade e aí viram e vem essa oportunidade. Mas como foi para você transformar uma ideia de uma gestão que você fazia amigável, você poder estruturar nisso numa empresa? Como é que foi isso? Então, isso começou, como eu disse, há um tempo atrás. Eu tive que, assim, vi os problemas na minha rua. E Uhum. aí era uma tampa de bueiro, aí eles recorriam 746 e tal, aí demorava, aí procurava onde é que eu tinha que ir, aí às vezes passando, ia lá, resolvia. E depois os problemas foram ficando maiores, né? Aí a gente tem um problema aqui com um terreno, e aí vamos tentar resolver o problema desse terreno. E assim foi. E aí um dia, né, eu pensei comigo, eu falei, poxa, eu já fico fazendo as coisas, né? Às vezes até gastava passagem, eu falei, poxa, por que não cobrar, né? Vamos tentar. Aí veio a pandemia, e aí eu fiquei, né, a gente ficou todo mundo em casa, né? Então eu fiquei elaborando
como fazer uma forma inteligente, prática, né, para ganhar dinheiro assim com isso, né, com esse trabalho, e uma coisa que ia atender a todo mundo, né, ia beneficiar todo mundo, porque é uma coisa que beneficia, claro, o morador, mas você também passa pela rua, tudo mais. Então eu estruturei uma ideia de criar associações de moradores, né, em ruas, pegar ruas, criar uma associação de moradores e depois administrar aquela associação, né? Porque eu estava vendo também, porque muitas associações param, acabam, né? Do nada. Por quê? Porque o pessoal, primeiro de tudo, a associação é sem fins lucrativos, né? Tem essas coisas. E aí você fica, pô, você tem que cuidar já do seu trabalho, né? Da sua família, tem seu lazer também. Poxa, você ainda vai cuidar dos problemas da rua, entendeu? Então fica sobrecarregado. E aí você vai aos pouquinhos, sai um, aí sai outro, tudo mais, aí vai perdendo força. E aí eu vendo todas essas dificuldades, essas deficiências, eu resolvi ir em cima desses problemas, entendeu? Ser um profissional, né, nisso. Você realmente associações hoje elas têm muitas pessoas até comparam ela até com o próprio condomínio, né, na gestão. Aí eu queria te perguntar justamente como é que funciona uma associação, o que você precisa até para ter uma associação, criar uma associação, e como é que funciona essa gestão de associação, que é algo diferente, né? Sim. Para criar uma associação não tem muito mistério, né? Você precisa no mínimo de 4 pessoas, né? Você precisa do presidente, o vice-presidente e 2 pessoas para o conselho, né? E o tesoureiro, né? Precisam dessas pessoas. Tem que ter essas pessoas. E depois de você criar a associação, né? A associação vai ter um CNPJ. Então, você tendo CNPJ, você consegue contratar para sua rua o que você quiser, né? A gente quer botar aqui uma empresa de segurança, né, na rua, né? A gente quer botar uma empresa para monitoramento. Se você for fazer isso, você vai ter que fazer com o CNPJ do condomínio, né? O condomínio vai lá, você bota na sua parede e tudo mais. Por que não fazer tem várias empresas aí, o pessoal já conhece, então essas empresas, às vezes, cobram um valor, né, para um condomínio só e fica muito pesado. Com uma associação de moradores, vai todo mundo, né, ser beneficiado e todo mundo vai estar rateando. Então, essas são as vantagens da rua ter um CNPJ, né? Então, a rua tendo um CNPJ, esses são os benefícios. E contratar qualquer serviço. A sua rua pode ter, por exemplo, um rapaz, um faz-tudo, né? Assim, um faz-tudo que eu digo, um rapaz para varreção, tudo mais, porque se a gente ficar esperando somente o órgão público e tudo mais, vai ter os dias específicos, como tem o dia da coleta do lixo, né? Cada rua tem os seus dias. Você tendo um rapaz para fazer essa varreção, tudo mais, a sua rua sempre vai estar bonita, organizada. E quem vai pagar? Todo mundo que participa da associação. Então, a rua inteira é beneficiada e você não fica só naquilo ali. Poxa, a minha calçada do meu prédio, meu síndico cuida, fica linda, maravilhosa. Ok. O do lado está uma casa abandonada, vai ficar tudo, né? Como funciona em alguns lugares. Eu peço, claro, para a gerência da Conlurb, pô, vai lá, dá uma moral, por favor, tinha como limpar, eu falo que as casas estão abandonadas. A Conlurb sempre atende muito bem, né? É um serviço público maravilhoso. E então, assim, esse faz parte do meu trabalho, entendeu? Mas a rua tem o poder de fazer isso com o CNPJ, entendeu? Isso são só alguns exemplos. Como a rua pode contratar qualquer coisa, qualquer serviço, entendeu? Fazer adoção de praças, por exemplo. Às vezes aquela pracinha está abandonada, tudo mais. Por que nós não podemos adotar essa praça? O que precisa, entendeu? Ah, entendi. Tem uma pergunta aqui da Cissa. Cissa é uma síndica lá do Sul, né? Inclusive, boa tarde, Cissa. Deixa o pessoal que entrou, boa tarde. Ju, boa tarde, Dirley, boa tarde, Glória, Érica. Obrigado aí a participação de todos. A pergunta aqui da Cissa, meu amigo. Essa rua, para ter o CNPJ, né? A rua tem limite de quadras
para ter Não, CNPJ ou é ilimitado? não. Tem que ter, qualquer rua pode ter fazer uma associação? Então, não tem limite, né? Você pode fazer quantas ruas você quiser, mas aí é minha opinião, tá? Eu vejo, eu acho bem melhor você fazer ruas. Pegar uma rua, fez ali a associação daquela rua, a outra rua, às vezes, são outros moradores, assim, é outra mentalidade. O que acontece numa rua, na rua A, muitas vezes não acontece na rua B, entendeu? E Uhum. talvez a necessidade da rua A é uma, a necessidade da rua B é outra. A rua A tem uma praça, a rua B não tem praça nenhuma, entendeu? Então, assim, eu aconselho a fazer a associação de moradores da sua rua. Ah, vamos fazer da outra? Pode fazer? Fazer a associação amigos da rua A e da rua B? Pode. Ok. O problema vai ser, né, vai implicar nessas coisas, né? Cada um vai brigar pelo seu interesse. Então, eu acredito que a rua A vai ter um interesse só ali para a rua A. E o interesse da rua B fica para a rua B, entendeu? Então, fazer assim. Uhum. Eu aconselho a isso, né? Caso alguém queira criar a sua associação de moradores, eu aconselho a isso. É menos dor de cabeça. Isso é interessante, até porque o pessoal da rua, às vezes, eles já estão mais familiarizados com aquilo que acontece ali na rua, né? O Exatamente. caminho que passa ali. Inclusive, tem alguma. Aqui no Rio, né? A gente falando do Rio, tem aquelas ruas que algumas são sem saída ou que isso costuma acontecer, que são aquelas ruas que são muito visadas para assalto e tudo mais, que os moradores se unem para fechar a rua, para ter algo Uhum. mais poder uma segurança maior, né, daquela Sim, por uma circulação ali cancela. naquela rua. É uma cancela. Para isso tem que se fazer a mesma pegada de associação ou é outra coisa? Sim, sim. Isso você precisa, claro, ter um CNPJ, criar associação, né? E depois, claro, com autorização, tudo mais, não é uma coisa fácil, não é do dia para a noite, você pôr uma cancela, tudo mais, e aí vai ter as regras, né? Tem uma rua aqui que até botaram um portão, fecharam a rua, É. né? E aí o pessoal falou, poxa, que absurdo e tudo mais, mas aquilo lá tem uma autorização, tá? Tem lei, tem tudo certinho. Então, assim, os caras não chegaram lá e botaram um portão e falaram, pô, agora aqui não passa mais carro. Não. Então, tem que procurar ver isso. Tem lugares que o pessoal tem que entender que aquilo ali é uma rua, tá? Ninguém pode proibir. Se vocês botarem alguém ali na cancela, tem que orientar aquele profissional, contratem profissionais, por favor. Porque muitas das vezes o profissional chega, né? E isso aconteceu numa rua aqui no Rio de Janeiro há muitos anos atrás comigo. O rapaz chegou e falou: vai para onde? Eu falei: poxa, me desculpa. Eu ainda falei: tô indo ali no lugar tal. Aí ele foi e falou: ah, calma aí. Aí, pô, e com a cancela arreada. Eu falei: meu amigo, aqui é uma rua. Aí ele falou: ah, não, mas são ordens. Pô, ordem? Ordem de quem, entendeu? Então, assim, realmente, às vezes ele está cumprindo realmente a ordem, mas, pô, quem é que deu essa ordem? Não existe, isso é uma rua, entendeu? Então, se vocês forem fazer, façam com profissionais, empresas, tem muita empresa de segurança qualificada, entendeu? Que sabe trabalhar, sabe muito bem o que fazer nessas situações aí, tá bom? Mas fechar a rua é tudo com a prefeitura, tá? É tudo, você tem que pedir autorização, tudo mais. Não é impossível, mas requer um trabalhozinho. Então aqui você está dizendo fechar a rua, né? Se eu quero diferente de só fazer associação, né? Não vou criar só uma associação e sair fechando. É uma outra etapa, né? Você faz a associação e depois entra com pedido para fechar a rua, né? Isso, na verdade não é fechar, né? É você pôr uma guarita e aí você bota uma cancela para poder fazer um controle melhor dos veículos e tudo mais, entendeu? E tudo isso tem que ter autorização, tá? Até para aquela guarita ali tem que ter tudo tem que ter autorização, tá? Entendi. Porque já teve ruas aqui,
teve até uma rua na Tijuca que o pessoal denunciou, depois de anos e anos, denunciaram, a prefeitura foi lá, tirou tudo, a cabine, tirou tudo, entendeu? Que estava tudo irregular. Então, assim, façam tudo, né? Conforme você tem que tirar o CNPJ primeiro, né? E depois você fazendo isso. Ah, vocês não querem tirar o CNPJ. Ok, não tirem o CNPJ. Ah, a gente quer fazer a adoção de uma praça, quer botar. Tudo bem, algum condomínio vai assumir isso daí? Entendeu? Vai ter que ficar no. Alguém vai ter que receber. Vai receber por onde? Entendeu? Então, a melhor opção é pela associação de moradores. Ah, perfeito, meu amigo, perfeito. O pessoal aí que está participando, isso é um assunto que está em alta hoje em dia, né? Associação, vários moradores, várias ruas, eu acredito que não só aqui no Rio. Então, tem muita informação boa. Chama aí, ó, cliquem aí no aviãozinho, chamem seus amigos, seus síndicos, chame aí também o pessoal que se interessa por isso, né? Trazer uma segurança para a sua rua. Vem participar aí e trazer suas dúvidas, né? Esse é um assunto que eu particularmente tenho muita dúvida, né? Tenho visto muitos condomínios já nascendo com associações, né? Até isso é uma pergunta que eu quero fazer para você, meu amigo. Então, traga aí, convidem as pessoas para virem tirar as suas dúvidas. Amigo, entrando nessa parte da gestão, como você comentou, né, sobre a associação, ele assumir a adoção de praças, assumir pagamento de funcionários, né, zeladores, faz tudo, mas a gente tem uma causa, por exemplo, na Tijuca, que é muito sério, que são as árvores, né, poda de árvore. A poda de árvore ainda é só a prefeitura que faz, mas no momento que eu tenho uma associação, a própria associação pode assumir aquela poda. Como é que funciona alguns serviços desse nível que são feitos pela prefeitura, pela Conlurb e tudo mais? Então, sobre podas de árvore, né? As pessoas, quando vai se fazer uma poda de árvore, você, primeiro de tudo, verifique, tá? É um conselho até que eu dou aqui. Muita gente, às vezes, liga para o órgão pedindo a poda de árvore, mas eu já peguei muitos casos, aí quando eu vou ver o protocolo, tudo, né? Como é que foi o pedido, e a pessoa não relata que está pegando a fiação, entendeu? Não relata que a árvore está já a árvore está condenada, ou a raiz dela está danificando o patrimônio, né? Porque aí entra no caso até de remover a árvore, né? Uhum. Então, tudo esse cuidado. Poxa, claro que eu tenho um olhar diferente quando eu chego em algum lugar, vejo, né? Então, assim, sobre as podas das árvores, tá? A Conlurb vem fazendo um trabalho, mas a Conlurb, ela tem muita dificuldade, como em muitos lugares, não só Tijuca, como vários lugares do Rio de Janeiro, é a Light. A Light tem que desligar, né, o fornecimento de energia. Então, o que acontece? Tem um período, agora, desculpa, assim, 3 horas. Ó, vamos ficar 3 horas com a luz desligada, né? Ou 4 horas, que seja. E então, tem um período X, tá? Para ficar desligado. Passou desse período, eles não conseguiram fazer toda a poda, vai religar a energia e vai marcar outro dia para se fazer o trabalho, tá? Então, assim, muitos trabalhos, às vezes, não são feitos por causa disso. Ah, gente, então a Light é a culpada? Não, gente, a gente não pode deixar os moradores sem luz. Ninguém aqui gostaria, né, da luz desligada agora para fazer. Então, assim, tem tudo isso. E aí entra outros serviços, como eu peguei um na Gávea, né? Na Marquês de São Vicente, foi feita toda a poda ali da Marquês de São Vicente, tá? A Marquês de São Vicente é a rua que tem um shopping da Gávea. Foi feito lá um trabalho maravilhoso pela Conlurb e tudo mais. Só que lá, quem conhece, tinha que fazer o quê? A Conlurb já estava alinhada, a Light estava alinhada. Qual era o terceiro órgão? Sete Rio. Para que monitorar o trânsito? Por quê? Porque só passa um carro por vez, num certo ponto. Então, assim, tem toda uma logística para se fazer o trabalho. Então, às vezes a gente reclama, fala, pô, não veio aqui. Pô, os caras já fizeram pela metade. Não, gente, a gente não pode fechar uma rua o dia inteiro, não pode desligar a luz o dia inteiro. Então, tem todo esse processo, tem tudo isso, é muita coisa, entendeu? E, claro, quando eu estou no local,
né, como eu orientei e expliquei para os clientes, né, que eu fui quem me chamou foram os comerciantes daquela região. Eu expliquei tudo isso para os comerciantes. Falei, ó, gente, o trabalho é esse, tá alinhado, mas só que tem que ver um dia, X, tal, porque vai mobilizar muitos órgãos públicos, entendeu? Não é só um, não é só Conlurb. Ah, num ponto, então, que eu vejo é que mesmo uma rua com uma associação, alguns serviços são feitos pelo órgão público, que aí é o papel o da associação de alinhar esses serviços. É assim que funciona? Isso. Então, deixa eu explicar. Com a associação, né, como funciona o meu trabalho? Eu recorro aos órgãos públicos, não sou eu, não é minha empresa que vai chegar, eu vou pegar uma serra e vou cortar a árvore, tá? Não vai ser eu que vou chegar com maquinário em lugar nenhum, não vou ser eu que vou asfaltar. O que eu faço é o quê? Eu sou um facilitador. Então, eu recorro aos órgãos públicos, tá? E cobro aos órgãos públicos agilidade, né? Você, poxa, vamos acompanhar a minha rede social, eu tive um trabalho lá no Flamengo e, poxa, a síndica me ligou, poxa, e falou, Luiz, eu tô com esse daqui, o protocolo dela, 8 meses. Há 8 meses não era feito o trabalho e, poxa, os moradores já não estavam abrindo a janela porque quando abriu o galho fazia isso para dentro. E depois, senhoras de idade não conseguiu empurrar o galho para fora. E aí, se ela corta tudo mais, crime ambiental, alguém denuncia. Então, eu entrei, procurei os órgãos públicos, procurei saber por que não foi feito isso, foi explicado e em 15 dias o trabalho foi realizado, entendeu? Então, assim, tem que ter alguém, porque, poxa, a cidade do Rio é muito grande, gente. Cidade do Rio é muito grande, entendeu? Então, a gente tem que pensar também, tem eventos, às vezes é direcionado um funcionário para outros lugares. Então, assim, tem toda essa logística, a gente também tem que entender a situação, entendeu? E aí a gente faz o agendamento. Então, até dia tal vocês conseguem? Isso, aquilo, entendeu? Então, aí eu automaticamente faço comunicado aos moradores, falo, eles vão, na terça-feira de manhã será realizado, tirem os carros, entendeu? Tem toda essa logística. Então, meu trabalho é esse. É cobrar eficiência dos órgãos públicos e entender por que aquele trabalho não está sendo feito. E eles, claro, explicam, a gente, poxa, senta, faz reunião, tudo mais, né? Com as gerências, poxa, sempre sou atendido muito bem, não estou nem puxando saco nem nada, tá? Sou atendido muito bem por todo mundo. Tá bom que eu chego em algumas ouvidorias às vezes, o pessoal já fala assim, meu Deus, esse cara aí, de novo. Mas, pô, é meu trabalho, gente. Eu já chego pedindo desculpa. Agora, mas é bom saber que tem alguém que consegue alinhar isso, né? Quando a gente fala eu até citei a poda das árvores, porque é um caso sério aqui. Inclusive, a gente viu, o tempo já está virando, já está uma ventania do caramba, né? Então, facilmente, mais tarde a gente vê o caso, um galho que caiu, uma árvore que caiu, aí causa acidentes, causa várias dores, né? Só falar um caso também. Sim. Assim, já foram 3 casos desses. Tem tudo lá no meu Instagram. Teve alguns casos também. O que acontece? Às vezes o trabalho demora porque a gente não é obrigado a saber, né, das coisas. Mas eu, como já sei, então eu já vou diretamente no ponto. Por exemplo, eu já tive 3 clientes que tinham que fazer a retirada da árvore. Então, o que funciona? Primeiro passo para fazer a retirada da árvore, né? A raiz dela tá entrando para dentro da sua casa. Como teve uma cliente, estava destruindo a cisterna dela, ela não conseguia encher a cisterna. Ela só podia encher até uma certa altura para depois bombear água lá para cima, né? Para caixa d'água. E aí ela estava, poxa, com isso daí a árvore tinha que sair. Ok, né? Para ela poder fazer a obra e tudo mais. Porque se ela chega ali e tira a raiz, ela ia matar a árvore. Então, assim, essa moradora tinha uma consciência, né? Ela sabia o que estava fazendo. Ela me procurou. E aí, primeiro passo, Defesa Civil. A Defesa Civil tem que emitir um laudo. Depois desse laudo em mãos, aí sim a gente manda para o segundo órgão, que é qual? Conlurb e Conlurb. Tá pegando a fiação? Manda para Light, entendeu? Então, para Light, se estiver pegando a fiação,
com o LURB se não estiver pegando a fiação. E isso com o seu laudo. Eles vão pedir para você mandar por e-mail e tudo mais. Então, assim, é passo a passo, tá? E aí, às vezes, a gente recorre ao órgão, chama eles lá, eles vão, mas aí chega e fala, pô, mas aqui não é responsabilidade minha. Aqui precisa da Defesa Civil. Entendeu? Aí o cara vai. Aí você volta para uma lista que está gigante, cheio, né? A gente está falando do Rio, pô, a cidade do Rio. Uma lista gigante para se fazer ordem de serviço. Então, assim, por isso que demora. Por isso que tem que ter alguém em cima ali, toda hora, pedindo, tudo mais. Entendeu? Isso é bom saber, porque muitas das vezes, né, as pessoas, né, elas têm uma dificuldade de serem atendidas porque elas fazem a maneira errada, né? Uhum. Sim, É, assim, nem é culpa da pessoa. A pessoa ninguém é obrigado a saber. Eu também não sabia, entendeu? Claro que eu tive que estudar sobre o assunto, tudo mais. Então, assim, você depois fica sabendo, é assim, é assado, entendeu? Você tem que alinhar as reclamações, né? Às vezes você usa muito, as pessoas usam os órgãos públicos sem saber, entendeu? Sem, poxa, ou então cada um faz um pedido diferente. Precisa fazer remoção do morador de rua, né? O morador está ali, aí ninguém relata que tem uma criança, porque aí já é outro órgão. Aí aquele morador de rua tem lixo também, aí sabe que está gerando. Então, assim, vai ter que mover um monte de órgão público. Então, você tem que olhar bem o que precisa e depois mandar certinho para o órgão público. Ó, a situação é essa, entendeu? E aí, quando o pessoal liga para um 746, manda uma reclamação, o rapaz chega lá, mas aí ele fala, pô, não é minha responsabilidade, é outro órgão. Aí ele vai chegar lá, vai mandar para o outro órgão e aí começa tudo do zero, entendeu? Quando já poderia ter adiantado aí o meio de campo. entendi. E existe, assim, para um canal de comunicação, ou existe isso que o cidadão tal, ele saiba aonde procurar, qual o caminho, entender o serviço ou aquele problema específico que ele quer atender, aonde ele vai. Existe algum canal de comunicação que informa isso? Então, existe o canal 746, ele é universal. Você vai relatar lá para o atendente, ou você pode ser pelo WhatsApp, né? E você vai relatar. Mas foi o que eu falei, você tem que observar bem, ver, entendeu? Como está a situação para você poder relatar para aquela pessoa certinho, entendeu? O que está acontecendo ali. Então, tudo pelo canal 1746. E se você já souber, por exemplo, minha calçada, a calçada está danificada. Essa calçada é responsabilidade do síndico, né? Se está ali em frente ao prédio, é responsabilidade do síndico. Então, aquele morador pode ir ali tentar conversar com o síndico, entendeu? Aí entra meu trabalho também, como mediador, tá? Isso também está incluso no meu trabalho. Então, às vezes, eu tenho que ser um mediador para ir lá conversar com o síndico, porque tem gente que fica assim, cara, não, vai me tratar mal. Não, vai, entendeu? E a pessoa nem sabe como você, às vezes o síndico é um cara, pô, nota 10, entendeu? O cara realmente só não observou que saiu 2 pedras portuguesas, entendeu? Normal, isso acontece. E aí você vai lá e conversa. Ou às vezes o condomínio ou a casa, né? Também tem casa. A pessoa está asfixiada, a pessoa está sem dinheiro. Aí você vai lá, conversa, ó, você consegue, daqui a 3 meses você consegue fazer? Ou tendo associação, temos com fundo caixa, né? E você tentar fazer um trabalho ali, ó, vamos lá, pô, é só botar uma pedrinha portuguesa. Fulano, quanto você cobra? Sei lá, tô dando exemplo, tá? 50 merréis. Aí o cara faz ali o cimento, botou a pedra portuguesa, pronto, tampou o buraco, não tem mais risco das pessoas tropeçarem, tudo mais, caírem. Entendeu? Então a associação beneficia tudo isso. A rua sempre vai estar com manutenção, tudo mais. A fiação pendurada, né, que fica muito, é uma dor de cabeça enorme isso, né, devido aos. Então agilizar isso, né, com, com as redes, né, de telecomunicações, né, porque principalmente os cabos são deles, né, das operadoras. Então fazer isso daí. Hoje tem um trabalho aqui no Rio de caça-fios, né? Tem a lei do caça-fios. Então a gente também acionar esse órgão, né, para fazer isso daí, esse trabalho, né, do caça-fios. E é isso, sempre deixar a rua bonita, impecável, entendeu? Isso
Até seguindo já, entrando nesse assunto, né, a gente vem conversando muito sobre a questão da rua, né, queria agora comentar, né, te perguntar mais sobre a associação de condomínios, né, esse caso, os condomínios hoje, existem alguns que já estão nascendo com suas associações, né, e alguns condomínios que se juntam para criar uma associação. Nesse caso dos condomínios, precisa ter algo específico como a convenção, tem criação de uma convenção da associação, algum regulamento, ou é basicamente a associação na mesma pegada da rua? Então, eu não sei. Eu vou falar de um exemplo aqui, né, fica no Flamengo, e lá os condomínios são obrigados porque lá de trás, os condomínios, está na convenção, é obrigado a contribuir para a associação. Então, isso daí eu não sei desses condomínios como está, entendeu? Se são obrigados a contribuir já, entendeu? Uhum. Aí eu entrar nisso, eu não vou saber te responder, tá? Mas eu sei que tem dois lugares. Tem um no Flamengo, esqueci o outro lugar que tem. Então já está na convenção de lá de trás que é obrigatório a contribuição X, entendeu? Para a associação daquela região ali. Entendeu? Que eu não vou falar o nome, né, que não leva o caso. Então, assim, nesses daí que você está falando, alguns que já estão nascendo assim, eu não sei te dizer. Entendeu? Eu Como já é a vi um situação no do. Recreio. Eu já vi um no Recreio lá nas Américas. Eu já vi tem alguns condomínios ali que eles já nasceram com associação. Aí era. E você sabe dizer? É, Vocês já são então, obrigados a. ele já vem com a necessidade até de formar o seu. Não digo, não se diz síndico, né, da associação, é o gestor. Mas eles já Uhum. são obrigados a fazer a sua gestão, né? Até o Freitas. Ô, Freitas, meu amigo, quanto tempo, hein? Não te vejo. Associação de condomínio, eles criam CNPJ e faz contribuição. Funciona assim em São Paulo. Aqui também. Eu até ia te perguntar, hoje, se um condomínio quiser na verdade, alguns condomínios quiserem hoje fazer uma associação, né, daqueles condomínios, o que eles precisam para criar um? Você está dizendo o quê? Dos que você mencionou? Não, de algum condomínio hoje que ele não tem uma associação, mas eles querem criar uma associação, né? Alguns condomínios hoje de uma região, eles querem criar uma associação daqueles condomínios. Só para Eles que eu entenda. Você está dizendo o quê? Numa rua normal? Isso. Ah, sim. Os condomínios, então. O condomínio, na verdade, gente, isso assim, eu vou falar brincando, mas é sério, tá? O síndico, quando eu chego para falar do meu trabalho, aí eu apresento, aí o síndico faz isso automaticamente. Não, a gente já tá, pô, a gente tem que pagar isso total, não dá, se aumentar o condomínio. Não, gente, não precisa se preocupar em aumentar o condomínio, tá? Pode-se fazer a cobrança individual. Então, se você pegar um prédio com 60 unidades, só não precisa ir votação para uma assembleia e tal, e saber se querem participar da associação de moradores da rua. Não precisa de nada disso, tá? Faz por unidade. Então, se tem 60 apartamentos, 20 moradores só querem participar, são 20 pessoas que vão receber o seu boleto em casa, né, e vão participar da associação de moradores. Simples assim, não tem mistério nenhum. Poxa, no mês seguinte, poxa, aquele morador quer sair ou quer entrar mais 3, e assim vai. É só informar a administradora e a administradora vai, né, colocar essas pessoas lá, entendeu? Vai ser feito o cadastro, tudo mais, tudo bonitinho. E essas pessoas vão entrar vão fazer parte da associação. E a contribuição, claro, que vai depender do que vai ter na associação, né? Os valores não tem como. Vai ter quantos serviços, entendeu? Ou a gente só vai ter um fundo caixa, tudo isso vai depender. Valores aqui não leva o caso falar, né?
Mas, assim, síndicos, quando eu for falar com vocês, podem ficar tranquilos que eu não vou querer que aumente o condomínio de vocês. Não precisa realizar uma reunião somente para isso, para mencionar, tá? É só que o meu trabalho, é claro, ou de qualquer outra pessoa, chegue até os moradores. O maior interessado é somente o morador, tá? O que, assim, que eu peço aos síndicos é que repasse aquilo ali, né? Assim, quando eu promovo reuniões, tudo mais, né, o síndico divulgar lá dentro do prédio, né, que isso daí eu não posso fazer colar um papel, reunião dos moradores, né, na porta do prédio, não posso colar em poste, não posso nada, então é uma coisa muito de boca, né, boca a boca, tudo mais. Então, Aí, assim, às vezes eu tenho uma barreira aí, entendeu, no síndico que ele já fica assustado, ele já fica, e não é isso, pode ficar tranquilo. entendi. Isso é bom entender, até para explicar um pouco a sua relação com o síndico, né? Até o Freitas aí, ele concordou, realmente, o condomínio ele precisa se filiar, né, quando tem associação, não é obrigatório, como você comentou, né? Ele falou que no Rio, prestar serviço de segurança, tem que comprar um carteiro. Isso aí é mito. Depende do lugar. Tem lugar aqui que é tranquilo, isso aí é mito. Mas, meu amigo, inclusive, quando a gente fala do síndico, né? Como que é a sua relação, né? A sua relação com o síndico, né? Se aquele condomínio, por exemplo, que está naquela rua e aquela rua tem associação, mas aquele condomínio ali ele não deseja participar da associação. Como num caso desse aí, o síndico não entende, acha que ele não quer participar. Como Hum. se torna a relação ali? Porque aquele condomínio ele está na rua, mas ele não participa. Tem algum problema em relação a isso? Não, não tem problema nenhum. E é essa mentalidade que eu carrego para as pessoas, tá? Não fiquem com esse pensamento, eu não vou contribuir e o outro se beneficiar. A gente não pode seguir com esse pensamento. Se fosse assim, quantas pessoas aqui já foram quem já foi a Nova York e quis frequentar o Central Park? Sabe quem financia o Central Park? Todos os condomínios e comércios ao redor do Central Park. Hum, Imagina se o pessoal lá, o morador, chega e fala, não vou contribuir não, o pessoal vem lá de não sei aonde, pô, do Rio de Janeiro para frequentar aqui, pô, fala sério, entendeu? Não é essa a mentalidade. Então, assim, automaticamente as pessoas acabam entrando mais para frente, porque no começo é a desconfiança, entendeu? Tem uma desconfiança, óbvio, vai pensar que, pô, é mais uma empresa que está tentando ganhar dinheiro, tudo mais, e isso, aquilo, outro. Não, eu sou muito sério no meu trabalho, e eu fico feliz, eu fico satisfeito de saber que algo que era de um jeito, assim, até, vamos botar assim, feio, não era urbanizado, e, poxa, depois com o tempo, você trabalhando, você vê aquele, né? é. Pô, os síndicos que estão aí sabe, pô, às vezes você entra no condomínio, você vê o condomínio assim, assado, e pô, de repente você vai fazendo obra, vai isso, você vai, pô, né, repaginando tudo, pô, a coisa mais linda, cara. Pô, então assim, você fica feliz com o seu trabalho. Então é basicamente isso. E automaticamente esses moradores vão vendo isso, entendeu? Eu, quando comecei, aqui na minha rua, eu sou um voluntário, posso dizer assim, né? Eu até me colocaram como vice-presidente, né, da associação. Eu topei e tudo mais. E então, assim, aqui na rua, eu que comecei com isso, eu que tomei essa iniciativa, a primeira reunião foram 3 pessoas. Três pessoas. Assim, eu Não. falei, caramba, não veio ninguém e tal, porque foi naquele intervalozinho também da pandemia, né? Também tem esse detalhe. Poxa, depois foi ganhando corpo, aí foi 7 pessoas na outra e na outra. Quando, pô, a gente já realizou reunião com 20 e poucas pessoas, eu não tenho o número exato, mas vou falar 20 e poucas pessoas, entendeu? Então, assim, é muito gratificante isso, né? E ali dessa mesma forma, né? Tá todo mundo realmente querendo o bem para a região, né? Na, Uhum. na Tijuca, né? Tava tendo muito problema de assalto, né? Então, realmente foi dali que vieram, né? Até nasceram, não nasceram ali, mas
Tem muita rua hoje que eu passo pela Tijuca, eu vejo as ruas mudadas, algumas ruas fechadas, mas as ruas realmente, parece que eles entenderam a necessidade por causa disso, né? Sim, sim. E assim, eu vou muito em cima do problema daquela região, né, daquela rua. Então, por exemplo, agora mesmo a gente vai ter uma reunião, tá? E vai vir vários representantes de órgão público. A Uhum. princípio começou só com dois. O pessoal falou: Ah, Luiz, a gente precisa fazer, a gente tem que chamar o comandante, que está tendo muita. Ok, vai ser o comandante. Ah, e a gente também quer a revitalização da praça. Ok, vamos chamar o vereador, né? Um vereador que atende mais aqui a região. E aí, beleza. Mas só que aí depois surgiu: opa, e os carros e as motos na contramão? Guarda Municipal, já entrou mais um representante. Pô, e o terreno que tem da Rio Trilhos? Ali, pô, vai ficar aquilo. Vamos chamar deputado estadual. Olha só, aí vai ganhando corpo. Então, assim, eu vou conforme os problemas daquela rua. Então, gente, automaticamente eu estou diretamente com os órgãos públicos, tá? Então, o meu trabalho é ligado diretamente ao órgão público, diretamente ao político, ao comandante, ao inspetor, né, a todo mundo do órgão público. Então, assim, e se os moradores, né, claro que eu posso fazer reunião com eles e depois faço os moradores, mas às vezes os moradores também querem ouvir da boca daquela pessoa, seja do vereador, seja do deputado, seja do comandante, quero ouvir deles as providências. E aí sim, quando acontece isso, eu providencio as reuniões, né, marco tudo mais, Uhum. agenda e falo, ó, vai ser, ao invés de um espaço, pode ser um play, aqui a gente vai fazer num restaurante, né? Então, assim, sempre atendendo às demandas dos moradores. Os moradores passam para mim, relatam os problemas e depois eu vou exatamente em cima daquilo ali, entendeu? Ah, entendi. Você age assertivamente, né, para resolver aqueles problemas críticos, né, naquele momento. Exatamente, exatamente, né? Isso, Como agora isso é uma bom. coisa assim que eu estou sugerindo aqui, que a gente está tendo muita dor de cabeça, das câmeras. Tem alguma coisa, pede para o prédio tal. Aí o prédio tal, quem controla é um síndico, aí o síndico está viajando, óbvio, o cara tem vida, né? Síndico também. Aí, poxa, o síndico está Ainda tem, viajando, né? aí ele volta na segunda. O problema aconteceu na sexta-noite. Aí o outro, para ceder as imagens, tem que chamar a empresa cobra X, enfim, é complicado. Então, gente, o que eu sugiro? Tem muitas empresas que fazem esse trabalho e é um trabalho bacana. É, escutem todas as empresas de que unificar o sistema de segurança da rua. Ah, Hum, poxa, a gente não quer um homem aqui. A gente não quer, não tem dinheiro. Tudo bem. Por que a gente então não contrata uma empresa para fazer monitoramento? Entendeu? Teve algum problema? Aí tem cada lugar com a sua sugestão, tá? Aí, claro que isso daí fica em off, meus pitacos, eu dou os pontos positivos e os pontos negativos. Se a gente falar, vamos instalar sirene na rua. Deu algum problema, um porteiro viu, o porteiro não vai se expor, ele aperta um botão. Aí eu falo, e os cachorros? E as pessoas de idade? Entendeu? Tem tudo isso. Pô, imagina, eu toco uma sirene no meio da noite, 3 horas da manhã. O desespero que vai ser. Você não vai saber onde é, se é no começo da rua, é no final. Então tem todos esses detalhezinhos. Dá certo? Dá, o cara vai se assustar, ok. Mas só que tem os pontos negativos. Então tudo tem que ser conversado, tem que ver o local, entendeu? Foi o que eu falei lá atrás, né, para moça, para a senhora que fez a pergunta. Cada rua tem o seu perfil, entendeu? Cada rua tem o hum, seu perfil e tem que mapear tudo isso, né? Não é tão fácil assim. é, exatamente, exatamente. E até aquela cultura da rua, né, daquela região, a gente compara muito com o condomínio, né? Cada condomínio tem o seu problema, tem o seu tipo de síndico, tem o seu tipo de morador, né? Tudo é uma Uhum. cultura que está ali, né? Já implantada. Mas é muito interessante, amigo, ver essa pegada.
entender que tem, até que tem uma empresa como você que é especialista na gestão, você, você até comentou aí sobre o conhecimento, né, dos órgãos públicos, isso é importante porque você consegue auxiliar não só a rua, né, mas até problemas corriqueiros. Por exemplo, a associação, né, ela não está ali só para resolver o que acontece fora dos portões, né? Caso algum morador, algum condomínio naquela rua tenha algum problema ali, você pode agir na indicação, ou você pode agir até também algum tipo de parceria, ou não se confunde. Você é a rua, é a associação e aquele espaço é outra coisa. Então, quanto à parceria, sim, eu acho a parceria fundamental, Uhum. tá? Para se fazer. Porque são parceiros, né? Todo mundo quer algo assim que vai beneficiar aqueles moradores e tem gente com ideias muito boas. Às vezes eu amplio a minha visão, às vezes com a outra empresa, que acaba sendo a parceira, né? Então, assim, Sim. automaticamente eu tenho que ter a parceria, por exemplo, de uma administradora que saiba fazer uma gestão dessa, entendeu? Que tenha conhecimento, que entenda, não diminuindo outras administradoras, mas tem administradora que não sabe, tem administradora que diz que não vale a pena, tudo mais. E tem outras que fazem, administradora aí que já tem 11 associações para mais, entendeu? Então, assim, todo mundo, né, isso é muito importante. Aí entra as empresas de segurança. Infelizmente, muita gente tem aquela resistência, assim, ainda com empresa de segurança e fala, não, vou botar e depois a gente não consegue. Não. Você vai fazer isso quando a empresa não é registrada, a empresa não tem CNPJ, entendeu? Aí quando você vai ver, pô, de onde é essa empresa? Ah, o cara é amigo do meu amigo que o cara tem uma arma. Pô, que legal. Aí você botou o cara ali na rua e tá pagando o cara, ele é MEI. Então, assim, não, mas é sério. E É aqueles aí, apoios de antigamente. Tinha aquele cara que ficava com um isso, coletinho na rua, isso, sentado na cadeira de escrito apoio. madrugada. É um Apoio. senhor de idade com porrete que ele nem aguenta levantar aquilo. E aí o cara fica ali, entendeu? Assim, você contratou, manda embora. Vai lá, manda embora. O problema não é, o pessoal fica assim, você é ameaçado. Não, sabe por quê que acontece? O rapaz vai ser mandado embora, ele não tem vínculo nenhum, e aí ele está lá 2 anos. Aí você fala, a gente está mandando o senhor embora por causa disso, a gente não está com dinheiro, tudo bem. Aí bota na justiça e fala, eu estava lá há 20 anos. E aí, como é que fica? Olha o prejuízo aí, entendeu? E aí vai tudo para onde? A associação vai ter que pagar, vão ter que se virar, entendeu? Para arrumar dinheiro para pagar. Então tem esses problemas. Contratem empresa, gente. Empresa certificada, empresa de qualidade, entendeu? E desculpa, você fez outra pergunta no meio disso. Você falou dos parceiros, falou do. Não, é justamente quando há, nesses casos das ruas por exemplo, das ruas que você cobre, se há algum problema interno, né, interno àquele condomínio ou interno àquela casa que está ali naquela rua, se a associação ela consegue atender aquele morador de alguma forma ou se não se confunde, né, o Sim, interno com o externo. sim, o problema é que você diz, por exemplo, estou dando um exemplo, o morador A está com som alto, está incomodando o morador B, e ele recorrer à associação, tipo isso? Isso, alguns Sim, casos desses. sim, assim, isso seria no caso à parte, tá? Se eu for fazer um orçamento, eu vou colocar isso. Isso é opcional, tá? Intermediar esses tipos de problema. Não cabe à associação, tá? Não cabe à associação. A não ser que esteja incomodando todos os moradores, tá? Mas não cabe à associação se o cara tá com som alto, tá incomodando uma pessoa, entendeu? Aí, poxa, aquele morador tem que ir lá falar, amigão, abaixa. Ou então ele ligar diretamente pro 90. Enquanto você vai ver os outros moradores, não tem ninguém. O pessoal fala, que som, sabe? O cara fala assim mesmo, que som, eu não tô ouvindo nada. Entendeu? Eu não posso. Mas agora, quando é algo que está incomodando a todos, tudo mais, aí sim eu posso, né, reclamar, mas aí pode caber também ao síndico, né? É o síndico do É. prédio, o pessoal recorreu, o síndico, né? Toma aí, mas
isso daí é opcional, no caso, quando orçado, tá? Não cabe à associação, tá ok? É. Isso é bom de entender, né? Porque existem algumas dúvidas, né? Pô, você acha, eu vou botar uma associação aqui, ele vai resolver tudo. Ou até, às vezes, eu acredito que você recebe muita demanda que você olha, pô, que isso está fazendo? Não tem nada a ver comigo, né? Então, é Uhum. poder entender esses pontos, né? O que cabe à associação resolver ou auxiliar na resolução, ou aquilo que é particular daquele endereço, né? Sim. Por exemplo, eu tive um problema de um terreno, né? Uhum. E o terreno estava baldio e automaticamente as pessoas estavam entrando usando drogas. Então isso daí, até então o terreno está vazio, ponto. Tá? Tá dando mosquito, tudo mais. Eu, como da associação, sim, eu vou recorrer, vou procurar aquela empresa, pedir para eles falar, opa, tá tendo moradia de rua, tudo mais. A gente vai acionar outro órgão, então aí sim entra o meu trabalho. Pô, mas é um terreno Uhum. particular, não, a gente vai recorrer ao dono daquele terreno para ele botar um muro. E foi feito esse trabalho aqui. Foi um trabalho maravilhoso, tudo mais. Então, assim, a empresa, a construtora, né, que é a dona, poxa, atendeu muito bem, sempre dando muita atenção, suporte, tudo mais. Eles foram, botaram um muro, com portão, com, com cerca, pô, tudo perfeito, entendeu? Como eu já tô com outra lá em Campo Grande também, né? Já entrei em contato com a empresa por acaso essa semana. Para quê? Para botar os tapumes, botar tudo bonitinho que está dando problema de sapo, etc. Então, assim, aí cabe a associação, entendeu? Aí cabe Uhum. a associação, mesmo o terreno sendo particular, mas aí está incomodando todos os moradores, levando risco a esses moradores, porque muitas vezes tem um assalto e alguma coisa, o cara vai se esconder no meio do mato ali daquele terreno baldio, né? Sim, sim. É aquela velha máxima, né? Se atinge a coletividade de algum todo, você tem a quem recorrer, né? Que aí Uhum. é o profissional que está ali responsável Sim, sim. por defender ou zelar pela comunidade, né? Que aí, Uhum. no caso, síndico de um condomínio, de uma associação, aí seria a sua empresa na gestão, né? Sim, exatamente. Aí isso é interessante. Nesse caso, até entrando um pouco mais na formação da associação, né? É formado por um presidente, né, nesse caso. Esse presidente contrata a sua empresa, né, para você fazer a gestão, ou você entra como um presidente ou vice-presidente. Como é que é essa relação entre a sua empresa, como a gestora, e a associação? Eu sou contratado. Eu sou contratado. Vai ter você, por exemplo, você pode ser o presidente da associação da sua rua, vai ter o vice, vai ter todo mundo, e aí vocês vão me contratar. Então, tudo que eu for prestar contas, eu vou passar tudo, claro, para vocês. A gente vai fazer. A reunião fica limitada, aquilo ali ao pessoal do conselho, entendeu? Então, vai ser sempre feito com isso. Os moradores entram, né, quando precisar de uma votação idêntica ao condomínio, né? Igual Então os condomínio. moradores entram assim, a gente quer colocar, desculpa que tá dando uma ventana, fez um barulho Não, tá aqui. chovendo aqui, eu tô olhando aqui também, já tá caindo os pingos. Eu Aqui já ainda nem sei não, como eu vou para casa. só tá um vento forte. Então assim, reúne os moradores, a gente quer implantar contratar uma empresa, uma outra empresa. Aí vai reunir esses moradores, né? Até para Uhum. fazer o meu trabalho também. Tá? O meu trabalho vai reunir todos os moradores vão ter que estar de acordo, tudo mais. Eu vou entregar meu orçamento, e aí eles vão aprovar, não vão aprovar, entendeu? Quanto a associação vai ter que arrecadar, porque se você precisar de outros serviços, automaticamente vai ter que subir o preço da associação, né? Vai ter que se encaixar ali, vai ter que se moldar. Entendeu? Então, eu sou contratado pela associação, tá? E tudo eu passo relato para o presidente, o vice e os conselheiros. Isso daí é tudo mando já para eles, né? A parte, algumas coisas nem chegam aos moradores que é desnecessário, entendeu? Não Uhum. precisa tudo chegar. Chega depois num relatório, né? No final da semana ou final do mês, enfim.
né, Ah, o que foi feito. isso é importante, então, saber, né? Porque até os membros ali daquele corpo diretivo da associação é sempre composto por moradores, né? São os Isso, moradores, e aí eles fazem a contratação do seu trabalho, da sua gestão, que aí você alimenta aquele corpo ali, né? isso, exatamente. Perfeito, Exatamente. perfeito. Meu amigo, eu quero já te agradecer. A gente está se aproximando de 1 hora, né? Foi muito Sim. bom participar aqui contigo. Você pôde atender muitas questões, dúvidas tanto pessoais minhas, mas dúvidas sempre do geral, né? A associação é sempre algo que a gente busca aprender bastante, porque é a tendência a crescer cada vez mais, né? O número de associações. E eu acredito que você tá você com certeza tem essa informação muito maior, né, de tendência. E aí eu queria, nesse finalzinho, te deixar já fazer uma pergunta para você. Qual a dica que você dá, né? Como que você orienta hoje para uma rua ou para um síndico, no caso, como que ele se relaciona com a sua com a associação da sua rua para resolver algum problema? Que dica que você dá para nessa gestão, né, nessa relação com a gestão, né, da associação? Né? Qual é a dica que você dá para você, para uma criação? Qual a dica realmente em relação à comunicação? Qual é a dica que você dá nessa parte da gestão de uma associação? Né? A primeira coisa para se fazer uma associação de moradores, tá? Uhum, Esses moradores eles têm que estar alinhados, tá? Eles têm uhum, que ter uma ideia focada e esquecer o interesse próprio, entendeu? E uhum, entender que no começo da minha rua eu tô com um problema disso e o outro na outra ponta tá com um problema disso. Sim, vamos tentar resolver tudo, né? Mas só que juntos, entendeu? Estamos com uhum, um problema de enchente na rua, né? Que isso acontece muito. Então, gente, vamos focar e resolver esses tipos de problema. Vamos sentar, conversar, entendeu? Fazer isso. Vai começar por um grupo pequeno, mas façam isso. Sentem, conversem, falem de coisas assim que é obrigatório, tem que ter aquilo ali. Esqueçam coisas assim que são muito grandes, entendeu? Ah, a gente tem que asfaltar a rua, né? Tampar um buraco, ok, mas asfaltar uma rua inteira é muito caro, leva tempo, então assim, é perda de energia, uhum. entendeu? Então foquem em problemas menores, mais pontuais. Se reúnam a cada 15 dias ou uma vez por mês e tratem esses tipos de problema. E o síndico? Como o síndico pode atuar também nisso? O síndico ajudando a divulgação das reuniões, entendeu? Como eu Uhum. disse, porque às vezes se limita só em grupo de WhatsApp, colar um cartaz, tudo mais, entendeu? Então, fazer esse alinhamento é o primeiro passo para sair uma associação. E dali o negócio vai ganhando corpo, tudo mais. Perfeito, perfeito. Isso, então fica aí a dica, né? Vocês que moram em uma rua estão querendo fazer uma associação, ou vocês que moram em uma rua que tem associação, fica até a dica aí de como você pode se comunicar, você pode resolver. E aí, meu amigo, eu também quero te fazer aqui, né, um convite. Já pude conversar rapidamente com você, mas aqui eu quero oficializar, né, sobre o nosso clube, né, o clube de negócios do CNB, né, do Condonecta Business, que a gente está unindo realmente empresas que são empresas do mercado condominial para poder criar esse network, né, essa conexão. Né, da mesma forma, um poder atender o outro com indicações e a gente poder resolver e levar soluções para as dores, né, dos síndicos e as dores dos moradores, né, de condomínio. Né, a gente ser realmente uma referência para aquele gestor. Ele quer Uhum. procurar soluções para resolver problemas tanto da sua rua quanto do seu condomínio e a gente está unido com esse propósito, né? E aí fica aqui oficializado o convite para você poder participar das nossas reuniões. Vamos ter, são reuniões quinzenais, né? Na próxima semana vamos ter uma reunião já interna com membros.
né? Já vou até te fazer o convite para você estar junto. E também você poder conhecer, né, o nosso grupo, conhecer os nossos membros. Alguns já participaram aqui, inclusive temos alguma empresa aí, o pessoal da All Service, né, minha amiga Ilza está aí, é representante da nossa cadeira de controle de pragas, né, realmente é até uma boa parceria, né, numa questão também, né, de problemas com pragas em ruas, né, então é uma ótima Sim, empresa, sim. uma ótima parceria, e fica aqui o convite para você, meu amigo. Tá ok. Te agradeço, tá? Poxa, parabéns aí pelo seu profissionalismo, tá? Pelo Obrigado. espaço aí que você cede para a gente. Você sempre deixa a gente falar, né? Valeu mesmo, obrigado. Porque às vezes eu vejo uma sempre interrompendo, dá um nervoso aquilo. Então, assim, poxa, agradeço demais aí pela oportunidade de mostrar o meu trabalho, né, para todo mundo. Quem tiver interesse pode entrar em contato diretamente comigo, pelo Instagram, por onde achar melhor, né? Pelo WhatsApp tá o contato lá. Sim. Então, poxa, Rômulo, te agradeço demais. E sim, obrigado aí pelo convite que você fez, né? E esse encontro aí quinzenal aí, pretendo participar, sim. Nada, Tá? eu que agradeço. Eu já falo demais, cara. Eu já falo demais naturalmente. Tem um momento que eu deixo as pessoas falarem. E realmente aqui, o Condonecta, ele nasceu justamente para as pessoas poderem, elas exporem, né? Expor, melhor dizendo, elas poderem expor as suas soluções, o seu conhecimento. Uhum. Aqui eu estou aprendendo muito. Quanto que eu aprendi sobre associação contigo aqui nessa uma hora que a gente está conversando. E a associação que é um caso sério, né? A gente está vendo muito problema de associação que nasce errado, ou começa uma gestão errada, e aí vira quase, não vou comentar, mas eu já vi alguns casos que vira até uma milícia, né? Aqui no Rio a gente tem alguns casos desses. E é bom conhecer uma empresa séria e uma empresa que entrega uma gestão urbana e entrega uma gestão de associação como a sua. Sim, e só para finalizar, assim, e tendo uma associação é bacana, gente, que você une os moradores, né? Sim. Como agora a gente está tentando, ficou muito em cima da hora, né? Como eu falei, a gente vai fazer essa reunião com os órgãos públicos, tem outra reunião com o pessoal, com uma empresa de segurança, que o pessoal está querendo aqui fazer isso que eu falei de unificar o sistema de segurança. Então tem tudo isso num mês e fica muito agitado. Mas a gente pretende agora fazer um evento, né? A gente estava pensando em fazer no Dia das Crianças, mas só que vai ficar muito em cima, né? Então a gente quer fazer um evento com as crianças, pegar o espaço que a gente tem aqui, né? Que a gente tem uma servidão, né? Uma praça aqui e levar mudas, plantar, entendeu? Fazer um paisagismo ali, e tudo mais. Então assim a gente está vendo algumas pessoas da iniciativa privada também para quem quiser chegar junto, tudo. Então assim esse é o bacana também, entendeu? Não Sim. é fique pensando que é só deixar a calçada bonita, não. É fazer isso, unir os moradores. A gente já está vendo aqui, pensando no ano que vem, tem um terreno aqui, que é esse que eu te falei, de pedir autorização, a gente mesmo limpar o terreno e fazer uma festa junina lá, só com os moradores da rua, com identificação, pulseirinha, tudo mais. Só vai participar moradores da rua, né? Que tem essa associação. Então, assim, tudo isso, gente, é muito bacana você poder fazer isso, você vê o negócio ganhando corpo, assim, então os moradores se unindo, um conhecendo o outro, o síndico trocando ideia, aí precisa de alguém, empresa disso, de elevador, pô, o outro síndico vai, pô, toma aí, ó, isso é muito bom, fez um trabalho assim, tal, Sim. entendeu? Então isso é muito bom. Todo mundo ganha, entendeu? As indicações, mais. Então união. Os síndicos estão nos grupos, né? Tá os moradores, está todo mundo misturado ali e todo mundo com seu conhecimento, né? Um ajudando o outro, né? Lembrando, falando dos problemas da rua, esqueçam problemas de política, religião, futebol, criem outro grupo. Pode ser com os moradores da rua também, mas criem outro grupo, gente. Então, assim, eu blindo isso também. Eu converso com os moradores e peço. E, poxa, eu agradeci até semana passada. Eu falei, gente, esse grupo tá de parabéns. 4 anos de grupo e eu não vi assunto de política, futebol, religião, nem nada, porque são assuntos pessoais, né?
Então, assim, É. o pessoal respeita muito. Se teve casos, assim, eu vou dizer uns 4, entendeu? Pô, eu tô falando 4 em 4 anos, né? Então, assim, você tem que blindar isso, entendeu? É só você chegar, conversar, pedir, entendeu? É para comemorar o aniversário, né, do clube, do grupo, né? E mandam aquele morador do Bom Dia, Isso. aquela correntinha, então é para Isso, eu comemorar converso com esses aniversário. moradores também. Eu falo, poxa, então, teria como, tal, vamos guardar para Páscoa, para o Natal, entendeu? É porque senão perde o foco, entendeu? Então, assim, mas eu faço assim, às vezes eu vou até a pessoa, sabe? Eu vou, assim, vou ali na rua, toco lá, opa, tudo bem? Como é que você tá? Entendeu? Até saber, às vezes, aí aquele morador acaba me passando mil e um problema, ó, tá vendo essa árvore aqui, ó? Aí, sabe, você é assim que funciona, entendeu? Tudo para mim, eu também fui criado assim, é diálogo. Não tem diálogo, não existe relacionamento que dê certo, não existe relacionamento, pode ser amoroso, pode ser com os pais, tudo é diálogo. E é você chegar, conversar, entender o problema daquela pessoa. Tem gente que está com dia ruim, outros, né? Então a gente tem que fazer isso, gente, conversar, entendeu? Entender o Isso, problema de cada um e claro, orientar, pedir, né, educadamente para evitar as correntes, né? evitar aquela mensagem de bom dia, aquela Isso, figurinha. isso, É, exatamente, exatamente. é curioso, mas realmente você falou algo agora que para mim é o crucial, né? A comunicação. A comunicação é a chave do sucesso, né? De qualquer área. Então, realmente, você saber comunicar, você saber levar uma comunicação assertiva, né? Você consegue atrair um público muito maior, né? E fica aqui também, então, esses eventos que você quer fazer aí na sua rua, né? Fica aqui fica o autoconvite aqui do Condonecta, eu levo aí, a gente vai aí, faz uma cobertura aí, faz Show? uma filmagem geral, um acompanhamento, fala com os moradores, então já fica aqui, eu me disponho também a fazer essa cobertura aí para vocês Não, e também ótimo, obrigado. indicar qualquer uma aí, tem as empresas aí que estão entrando, nossos amigos que estão aí, a Silvânia da XCOM, minha amiga Fernanda Silveira, consultora, a Ilza que está aí da, da Alservice, o meu amigo Daniel Papo Condominial está aí, obrigado a todo mundo que está participando. E então fica aí o convite, né? Vamos se juntar aqui, vamos poder ajudar, fazer algo de bom pelas ruas, né? Também. Uhum. Começa pequenininho na sua rua, expande para a rua do lado, daqui a pouco a gente está fazendo isso na cidade inteira. Então, Sim, sim, exatamente, e fica exatamente. e fica aí à disposição com o Conecta para fazer qualquer cobertura que você tiver, qualquer ação. Eu também convido as empresas, vamos levar aí, cada um fornece uma mudinha, vamos lá, chama as crianças, né? Criança Isso ajuda é o muito, se principal. Para a interessa. criança crescer já com aquele pensamento ali de natureza, tudo mais, preservar, entendeu? Então a gente fazer. Eu sempre gosto disso, entendeu? Eu acho que é a criança que é o futuro, né? Então elas que têm que ter essa consciência desde de pequeno, né? E hoje em dia, pô, a gente foi criado, eu pelo menos fui criado em rua, né? Eu Assim, também, rua que eu digo mais eu solto. também. E, poxa, hoje em dia eu vejo aquelas crianças presas e tudo mais. Então, poxa, ano passado eu tentei, mas não deu porque era período de chuva, tudo mais, de pintar a rua na Copa do Mundo, tudo mais, reunir Não, aquela galera, pintar os potes, sabe, fazer algo assim. Então, eu acho muito bacana. Eu sou, pô, é para reunir o pessoal, para, poxa, que possa unir as pessoas, é isso que a gente vai fazer. exato. Então, só respondendo, eu lembrei de um caso aqui que foi até um elogio. Eu fiz uma reunião e aí eu peguei até outra rua, né? Eu falei, pô, os moradores aqui, porque assim, quando eu começo o trabalho, claro que eu não vou ficar só assim, né? Aquele corredor ali, aquela rua, não. Acaba pegando as outras. E aí a gente tem um teatro aqui perto, precisa de uma reforma, chamei os moradores da rua do lado. Só que eu não sabia que os moradores da rua do lado que viviam em pé de guerra, né? E aí depois eles
até eu pedi até para algum deles, né? Eu falei, poxa, tá difícil de dialogar aqui, né? Entra o assunto da conversa, né? Do diálogo. E aí esses moradores, depois a moradora falou, nossa, eu tô vendo que vocês aí são muito organizados, e tudo mais. E, poxa, você é muito calmo. Você na reunião, você é muito calmo e tal. E o pessoal daqui é muito agitado, né? Ligado no 220. Eu falei, pô, tem que ser. Imagina eu fazer uma reunião, porra, agitado. Aí, galera, vambora! Eu não sei o que. Pô, pra quê? Com calma, entendeu? Questão por questão, eu sou muito chato. Vamos lá, primeira pauta. Agora, segunda pauta, entendeu? E assim vai. Claro que eu dou liberdade para as pessoas falarem, tá? Eu também não sou um cara insuportável, não. Tipo, não, foca aqui, entendeu? Não. É descontração, tudo mais. É bem bacana. Eu acredito que desse formato você consegue focar, né? Você consegue, inclusive, fazer com que as pessoas foquem, né? O meu amigo Davi Silva, ele entrou, inclusive, boa noite aí, pessoal, né? Boa noite, Davi. Ele perguntou, né, aqui, a gente só já conversou 1 hora, né, sobre isso, chegou agora, mas vamos continuar, né? Tem pergunta, vamos atender. Davi perguntou, como que funciona a LCM? Meu amigo, aí é contigo. Depois eu respondo a outra pergunta, mas pode ficar à vontade. Então, a LCM Gestão Urbana, né, eu sou um gestor urbano. Eu crio associações de moradores, tá? E depois eu administro essas associações, tá? Em ruas, tá? Lembrando, porque existe a associação do bairro, né? A associação da Gávea, associação do Leme, assim sucessivamente. Então eu crio associações da rua e depois eu administro aquela rua. Então você imagina, tudo que o síndico faz do portão para dentro, eu sou a pessoa que faço do portão para fora. Então a conservação da calçada, asfalto, poda de árvore, a fiação pendurada, limpeza e conservação, né, dos postes, né, que tem muito poste que o pessoal cola anúncios, etc. E claro, aciona os órgãos públicos quando necessário, né? Um morador, a gente vai lá, conversa com ele que ele está jogando lixo fora da hora. Pô, aquele morador já foi avisado umas 3 vezes. Tudo isso eu registro para mostrar, ó, gente, eu avisei, tá? Tá aqui na câmera, eu mostro tudo, né? Aí não tá adiantando, aquele morador não tá nem aí, o que que eu faço? Aí eu vou acionar o lixo zero, pelo menos aqui no Rio, tá? É o lixo zero que cuida disso. E ele vai ser multado, aí ele vai ter que se resolver com um órgão público. Então, o meu trabalho consiste nisso, tá? Deixar sempre a rua bonita, organizada, né? E vocês, moradores, ao invés de terem que recorrer a órgãos públicos, vocês recorrem diretamente a mim e eu que vou resolver para vocês nos órgãos públicos, entendeu? As demandas, os problemas, né? É isso. Perfeito. Assim, eu dei bem resumido aí, né? Porque a gente já tinha falado. O verdadeiro mediador, né? Mediador em frente às necessidades daquela comunidade ali, daquela rua, né? Ele também perguntou como funciona o meu projeto, né? O meu projeto hoje, o Condonecta, ele é muito maior, né? A gente temos nossas entrevistas aqui e hoje o Condonecta também é um clube de negócios. É um clube de negócios CNB, que ele é pautado em unir, conectar pessoas empresas do mercado condominial para para elas poderem se apresentar para síndicos, né? Realmente o nosso propósito é justamente inspirar as conexões condominiais, né, no mercado condominial. Então, é realmente criar o relacionamento, criar a conexão, relacionamento, a comunicação, e isso gerar indicações validadas para os síndicos, né, de serviços. A gente está cansado de ver aquele síndico que não recebe uma proposta justa, ou também aqueles casos da empresa que só serve de apoio, propostas que você faz uma proposta, vai lá, o síndico fecha com o cara da esquina porque é mais barato. A gente quer entregar valor, né? Então, realmente esse é o nosso projeto com o Clube de Negócios, né? Atender o networking, tecnologia, produtos e serviços, né? Inclusive essa nossa missão, né? Promover a conexão no mercado condominial com tecnologia, com network, produtos
e serviços de excelência. Esse aí é um Uhum. pouquinho também resumido do nosso clube, né? Nosso projeto agora, que graças a Deus está unindo bastante, temos, as pessoas estão aderindo, e com certeza é algo que só tem a crescer e só tem a trazer valor, né? A agregar valor. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Foi muito Eu que te bom esse agradeço. bate-papo. Foi muito gratificante aprender contigo e também entender mais sobre associações, tanto de rua quanto de condomínio. É muito bom ver um trabalho de excelência como você entrega, como o seu, né, o que você entrega. E aqui eu quero agora deixar aí você poder fazer suas considerações finais. E mais uma vez, obrigado. Mas, então, mais uma vez, eu te agradeço, tá, por tudo. E vou te deixar é, eu vou entrar em contato com você, melhor dizendo, quando a gente fizer aqui tudo mais para você cobrir tudo, botar aí no. Vamos sim. Tá Vamos bom? fazer isso sim, vamos levar também empresas aí para ajudar, vamos chamar e vamos fazer esses movimentos que mudam realmente a vida das pessoas, né? Entregam Sim. qualidade. Mas, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Foi muito bom esse bate-papo. Tamo junto. Falou. Um grande abraço. Um abraço a todos que participaram. Abraço, boa noite a todos aí. Obrigado pela participação e até a próxima. Obrigadão, gente. Fique com Deus.